Fala pessoal do ensino médio da Escola Martim de Aro, professor Aldemir, professor de Geografia, e eu estou entrando em contato com vocês para a nossa primeira aula não presencial, aula online, é, e o professor gostaria de deixar algumas recomendações em relação a essa aula online para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês organizassem uma rotina de estudo para que vocês não deixem as atividades acumular. Em segundo lugar, para que vocês acompanhem e postem as atividades realizadas lá na plataforma do Google, de maneira que o professor não tem memória no celular o suficiente para receber as atividades no privado do WhatsApp. Então eu peço essa colaboração de vocês. Em relação às nossas aulas de hoje, para o primeiro ano do ensino médio, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de cartografia. Então é bem importante que vocês utilizem o caderno no momento que forem assistir esta videoaula. Segundo ano, nós daremos continuidade ao conteúdo de urbanização e o crescimento populacional no Brasil. E o terceiro ano, nós daremos continuidade ao conteúdo da globalização. As 4 fases principais da globalização, para que na próxima aula nós consigamos entrar, então, nas fases do capitalismo. Desejo a vocês uma boa rotina de estudos, que vocês consigam produzir essas atividades de maneira tranquila e um forte abraço. Nós vamos iniciar a nossa videoaula de hoje com o tema cartografia, os elementos cartográficos, fazendo assim uma revisão daquilo que nós já vimos um pouquinho em sala de aula. Muito bem. Quando nós falamos do conceito de cartografia, é importante nós sabermos que esta área do conhecimento ela é responsável pela elaboração e pelo estudo dos mapas. Então, cartografia seria basicamente, se nós formos pegar a morfologia da palavra, a escrita através do desenho. Simplificando isso, nós temos então os mapas. De um modo geral, as representações cartográficas, elas têm algumas classificações e alguns elementos principais. Aqui o professor está trazendo para vocês o conceito de cartografia, então, que é aquele que o professor já citou, e aí eu vou incluir aqui com vocês alguns exemplos de projeções ou representações cartográficas, que são as plantas, os croquis e as cartas gráficas, entre outras que o professor vai explicar no decorrer desta aula. Lembrando que você consegue acompanhar esta videoaula utilizando o seu caderno. Didaticamente lá está incluso o conteúdo de vocês e vocês conseguem acompanhar. Então existem dessa forma alguns conceitos básicos da cartografia que nos permite entender com mais facilidade os elementos desta área. Saber, por exemplo, noções como as de escala, legenda, projeções, tudo isso que vai nos ajudar a identificar com mais facilidade as informações de um mapa. Então agora o professor vai trazer para vocês alguns conceitos básicos da cartografia. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma planta. É uma representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. O maior exemplo disso é quando nós fazemos uma projeção de construção de um edifício ou de uma casa, por exemplo, aonde nós temos lá a planta. Então nós estamos representando cartograficamente através de uma escala muito grande, uma área muito pequena, mas com vários detalhes. Após esse conceito, é importante nós entendermos o que é um mapa. E aí nós vamos compreender que o mapa, ele é a representação reduzida de uma área do espaço geográfico. Quando nós falamos desta representação reduzida, esse mapa ele pode ser considerado um mapa temático, desde que no título dele esteja constando quais são as informações que ele quer nos trazer. A partir disso, relembrando um pouquinho daquilo que nós temos lá no caderno, o professor passou para vocês este outro conceito do que seria um croquis. É um esboço, né, vamos dizer assim, nós podemos resumir essa palavra e definir como um esboço cartográfico de uma determinada área. Então, em outras palavras, é um mapa produzido sem escala
e sem aqueles procedimentos padrões que nós vamos ver mais à frente que precisa ter no mapa. Ele é um esboço, um projeto. Aí depois nós vamos ver que nós precisamos no mapa ter uma escala. Né? Qual é a função da escala dentro do mapa? A escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa, e geralmente ela aparece designada nos próprios mapas de forma numérica ou de forma gráfica. Então é bem importante nós tomarmos a atenção em relação à escala, que nós vamos observar que ela pode aparecer de dois modos, ou no modo gráfico ou no modo numérico. Pois bem, dando continuidade, nós vamos ver um outro conceito da cartografia, que é a orientação. O que seria essa orientação? Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E aí nós vamos ver também que alguns mapas trazem junto os pontos colaterais, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Então esses são instrumentos que são utilizados para representar a direção da área de um mapa. Então é bem importante esses elementos na determinação da orientação cartográfica. Quais são esses elementos, né? São a rosa dos ventos, a bússola ou até mesmo o nosso aparelho de GPS, que muitas vezes nós utilizamos nos veículos. Dando continuidade aos conceitos da cartografia, nós vamos observar que o conceito que nós vamos estudar bastante é o conceito de legenda, que é a utilização dos símbolos dentro dos mapas. Para definir algumas representações, principalmente em relação aos mapas temáticos, nós vamos utilizar a legenda. Vocês vão perceber que alguns símbolos das legendas, eles são padrões, são padronizados. Por exemplo, todos os mapas onde existir uma legenda azul, ela vai representar padrão, né? Um padrão de representação, ela vai designar a água. O verde geralmente é para designar a vegetação, entre outros padrões de legenda que nós vamos encontrar nos conceitos da cartografia. Por último, o professor traz um outro conceito aqui para vocês, que são as projeções cartográficas. As projeções cartográficas, elas são uma espécie de sistema de representação da Terra, de forma que sempre haverá algumas distorções. Então, no sistema de projeções cartográficas, utiliza-se a melhor estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e aquela representação que está ali no mapa. Nós vamos ver na próxima aula online, o tema da nossa aula é exatamente esse, as projeções cartográficas. Aí nós vamos adentrar com mais ênfase nesse tema e conseguir esclarecer melhor as nossas dúvidas em relação à projeção cartográfica. Muito bem, acabamos de ver, de estudar um pouco os conceitos da cartografia e a partir disso é importante então nós lembrarmos alguns conceitos básicos de geografia. Quando nós falamos de mapa de cartografia, é importante que nós saibamos a definição do que é a latitude, que é a distância medida em graus entre qualquer ponto do planeta, entre qualquer ponto da superfície, em relação à linha do Equador. Então, isso é o que nós chamamos de latitude. Aí nós vamos ter a longitude. A longitude, ela é a distância medida em graus entre qualquer ponto da Terra e o meridiano de Greenwich. Então, olhem bem a diferença. Latitude é a distância do ponto que você está na superfície terrestre em relação à linha do Equador. A longitude entre o ponto que nós estamos na superfície em relação ao meridiano. Um outro conceito que nós precisamos entender é o que são os paralelos. Os paralelos, eles são linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o nosso planeta, ao eixo da rotação terrestre. Então, é bem importante nós definirmos a diferença entre um paralelo e um meridiano, que é esse próximo conceito que o professor está passando.
O meridiano é uma linha imaginária traçada verticalmente e o paralelo traçada horizontalmente, certo? Então é bem importante nós termos essas definições. Continuando a nossa videoaula, nós vamos revisar um pouquinho os elementos do mapa, que vocês também já possuem no caderno. Aí o professor colocou esta representação cartográfica e sublinhado alguns pontos essenciais que precisa ter um mapa. Primeiro de tudo, o mapa precisa ter um título. É através desse título que nós vamos conseguir designar, observar sobre o que se trata um mapa. Elementos principais de um mapa, além do título: a orientação, né, que é os pontos cardeais, a escala, a legenda e a fonte. Nós precisamos saber de onde é esse mapa, né? Qual fonte que ele foi tirada, ou se foi da internet, ou se foi de um livro didático, mas nós precisamos saber qual é a fonte desse mapa. Então, são elementos essenciais de uma projeção cartográfica. Aqui o professor vai utilizar e mostrar para vocês outro exemplo, então, dos elementos norteadores de um mapa, que é bem importante que vocês não esqueçam: o título, a posição geográfica, as coordenadas geográficas, a escala, ela pode ser tanto numérica como escala gráfica, e a legenda. Então são os principais elementos que nós vamos ter dentro do estudo da cartografia neste nosso primeiro momento. Importante vocês lembrarem o quê? Qual é a importância do título dentro de uma projeção cartográfica? Ele é um indicador do tema retratado. Então, se nós observarmos lá no mapa, todos os mapas eles vêm com um título. Por exemplo, o mapa político do Brasil, ele vai estar escrito lá no título: Brasil, mapa político. Então, eu estou falando do mapa onde eu vou ter as divisões dos estados brasileiros. Se eu quero, por exemplo, o mapa das regiões, eu vou procurar Brasil, divisão regional. Esse vai ser o nosso título. E lá vai estar, então, o mapa com as 5 regiões do Brasil. E aí nós vamos observar as regiões conforme a legenda: Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e a região Centro-Oeste. Importante lembrarmos, então, das legendas. Elas são os símbolos existentes nos mapas e esses símbolos vão nos ajudar, através das cores, dos ícones, dos pontos e linhas, a definir qual é o nosso objetivo ao analisar uma projeção cartográfica. O professor colocou aqui para vocês um conceito básico e a importância da escala, que indica a relação matemática entre o espaço real e o espaço que foi representado nessa projeção cartográfica. Então, se nós vamos projetar o mapa do Brasil, a escala ela serve para que ela faça essa relação entre o espaço territorial brasileiro e o espaço da nossa representação gráfica. Então, ela, portanto, aponta a quantidade de vezes que uma área teve que ser reduzida para caber no local em que o mapa está sendo representado. E aí o mapa pode ser representado no papel, pode ser representado através de videoaulas que o professor está colocando para vocês, ele pode ser pintado em um tecido. Então, há várias formas de nós expormos uma projeção cartográfica no sentido de localização. Os 2 últimos pontos que o professor gostaria que vocês observassem nessa aula: que todo mapa é importante que ele contenha aquela orientação, que são os pontos cardeais e colaterais, porque nós precisamos apontar a direção do mapa. Se ele está direcionado ao norte, se ele está direcionado ao leste, oeste ou ao sul, né? Ou aos pontos colaterais. E por último, que é o tema da nossa próxima videoaula, a projeção cartográfica. Então nós vamos ver que existe mais de um tipo de projeção cartográfica. Projeção cartográfica são as diferentes formas de representar o globo terrestre. Então na próxima aula nós vamos observar desde as primeiras projeções cartográficas até a mais atual, que o professor vai trazer para vocês então na semana que vem. Muito bem, galera. Finalizando a nossa primeira videoaula,
das nossas aulas não presenciais. O professor gostaria que vocês fizessem alguns registros no caderno e eu vou explicar para vocês. O que vocês precisam fazer em relação à nossa videoaula 1? Registrar no caderno com data o mapa mental relacionado à cartografia. Esse mapa mental o professor vai estar enviando em anexo para vocês junto com a videoaula. Copiar e responder as questões no caderno. E após responder essas questões, as atividades devem ser postadas na plataforma do Google Sala de Aula até o dia 13 de abril, na segunda-feira, aí é onde o professor vai estar olhando as atividades realizadas. Bem importante que vocês se organizem com a rotina diária de estudos para vocês. Então aqui ficam algumas dicas de estudo que foram elaboradas por alguns professores da nossa escola. Para a nossa próxima aula, o tema é projeção cartográfica. Então, o professor vai atualizando vocês em relação a isso e nós esperamos que nesse tempo que nós estamos em casa, nós consigamos aprender, nos organizar para que o estudo saia da melhor forma possível.